O milionário tentou ignorar o que sentia, mas se apaixonou pela namorada do irmão e não conseguiu mais esconder. A chuva batia forte nas janelas do escritório no 4º andar do edifício comercial na Avenida Paulista. Eduardo Santana olhava a cidade através do vidro, observando as luzes que se espalhavam como diamantes sobre o asfalto molhado. Aos 32 anos, tinha tudo o que um homem poderia desejar: uma empresa bilionária, apartamentos luxuosos, carros importados e o respeito de todos no mundo dos negócios. Mas naquela noite chuvosa de março, sentia um vazio estranho no peito. O celular vibrou sobre a mesa de Mogno. Gabriel, seu irmão mais novo. Edu, você vem jantar em casa hoje? Quero te apresentar alguém muito especial. Eduardo suspirou. Gabriel sempre foi o oposto dele, espontâneo, despreocupado, vivendo cada dia como se fosse uma aventura. Aos 28 anos, trabalhava como fotógrafo freelancer e vivia em um apartamento modesto na Vila Madalena, longe do luxo que Eduardo podia proporcionar. Estou ocupado, Gabi, talvez na próxima semana. Por favor, mano, é importante. Ela é diferente. Eduardo conhecia Gabriel bem o suficiente para saber que quando ele insistia assim, era sério. Nos últimos anos, o irmão mais novo havia apresentado várias namoradas, mas nunca com essa empolgação na voz. Está bem, que horas? Às 8. Vou fazer aquela lasanha que você gosta. 1 hora depois, Eduardo estacionou sua Porsche Cayenne em frente ao prédio de Gabriel. A chuva havia parado, mas as ruas ainda brilhavam sob a luz dos postes. Subiu os 3 andares pelas escadas, sentindo o cheiro familiar de tinta e café que sempre impregnava o corredor. Gabriel abriu a porta com um sorriso radiante, vestindo uma camisa social azul e jeans. Seus cabelos castanhos estavam desarrumados como sempre e havia uma energia diferente em seus olhos. Edu, que bom que você veio. Gabriel o abraçou forte. Marina, vem conhecer meu irmão. Foi então que Eduardo a viu. Marina surgiu da cozinha secando as mãos em um pano de prato e por um momento Eduardo esqueceu como respirar. Ela tinha cabelos castanhos ondulados que caíam pelos ombros, olhos verdes que pareciam capturar toda a luz do ambiente e um sorriso genuíno que iluminou seu rosto. Vestia um vestido simples azul marinho que realçava sua silhueta delicada. Eduardo, muito prazer. Gabriel fala tanto de você que sinto que já te conheço. Sua voz era suave, com uma leve rascância que fez algo se mexer no peito de Eduardo. O prazer é meu. Eduardo estendeu a mão, e quando os dedos de Marina tocaram os seus, sentiu uma corrente elétrica subir pelo braço. Ela também sentiu. Ele percebeu pelo modo como seus olhos se arregalaram ligeiramente antes de ela rapidamente desviar o olhar. Marina é arquiteta, disse Gabriel, passando o braço pela cintura dela de forma possessiva. Trabalha em um escritório no Itaim. Vocês dois vão ter muito o que conversar sobre construção e essas coisas chatas. Eduardo forçou um sorriso. Não sabia que a arquitetura era chata, Gabi. Marina riu baixinho. Não se preocupe. Ele também acha meu trabalho entediante quando falo sobre projetos sustentáveis e urbanismo. Eu acho interessante, Eduardo respondeu. E não era mentira. Naquele momento, tudo sobre ela lhe parecia fascinante. O jantar transcorreu em uma atmosfera descontraída. Gabriel contou histórias engraçadas de seus trabalhos fotográficos. Marina falou sobre um projeto de revitalização urbana em que estava trabalhando, e Eduardo se pegou observando cada gesto dela, como ela tocava o cabelo quando ria, como seus olhos brilhavam quando falava sobre arquitetura, como mordia o lábio inferior quando estava pensando. Eduardo, você está bem quieto hoje, observou Gabriel, servindo mais vinho. Só cansado. Muitos negócios esta semana. Eduardo bebeu um gole de vinho, tentando se concentrar na conversa, e não na forma como a luz das velas dançava no rosto de Marina. Gabriel me contou que você constrói prédios residenciais, disse Marina. Deve ser gratificante criar lares para as pessoas. É uma forma de ver, Eduardo respondeu. Eu vejo mais como investimento. Compro terrenos, construo, vendo, é matemática. Que frieza, mano. Gabriel riu. Marina vê poesia em cada projeto. Ela acredita que a arquitetura pode mudar vidas. Marina corou levemente. Talvez eu seja muito idealista. Não há nada de errado em ter ideais, Eduardo disse, seus olhos encontrando os dela.
O mundo precisa de mais pessoas que acreditam em algo maior. Por um momento, eles se entreolharam em silêncio, e Eduardo sentiu como se o resto do mundo tivesse desaparecido. Havia algo nos olhos de Marina, uma profundidade, uma tristeza sutil que ele reconhecia porque via a mesma coisa no espelho todas as manhãs. Gabriel, alheio à tensão que se formava entre eles, continuou falando sobre seus projetos fotográficos, mas Eduardo mal ouvia. Estava perdido observando como Marina sorria educadamente para Gabriel, como segurava a taça de vinho com dedos delicados, como sua respiração se acelerava ligeiramente sempre que olhava na direção de Eduardo. Quando chegou a hora de ir embora, Eduardo se levantou relutante. Foi um prazer conhecê-la, Marina. Ele estendeu a mão novamente, e desta vez ela hesitou antes de tocá-la. Igualmente, ela murmurou, seus olhos evitando os dele. Gabriel os acompanhou até a porta. E aí, o que achou da minha namorada? Eduardo olhou para Gabriel, seu irmão mais novo, que sempre fora seu melhor amigo, que confiava nele completamente. Ela é especial. Eu sei. Gabriel sorriu com orgulho. Estou pensando em pedi-la em casamento. As palavras atingiram Eduardo como um soco no estômago. Ele forçou um sorriso e deu um tapinha no ombro do irmão. Boa sorte. No elevador, descendo sozinho, Eduardo encostou a cabeça na parede fria e fechou os olhos. Em uma única noite, sua vida havia mudado completamente. Tinha se apaixonado pela mulher errada, na hora errada, e não havia nada que pudesse fazer sobre isso. Ou pelo menos era isso que tentava se convencer. 3 semanas se passaram desde o jantar, e Eduardo não conseguia tirar Marina de sua mente. Tentou se concentrar no trabalho, mergulhou em novos projetos, até marcou alguns encontros com mulheres que conhecia, mas nada funcionava. Ela estava lá sempre como uma melodia que não saía de sua cabeça. Era uma quinta-feira à tarde quando seu assistente Carlos bateu na porta do escritório. Senhor Santana, seu irmão está aqui. Disse que é urgente. Gabriel entrou correndo, os cabelos ainda mais desarrumados que o normal, vestindo uma camiseta velha e jeans rasgado. Seus olhos brilhavam de excitação. Edu, preciso da sua ajuda. Gabriel se jogou na cadeira de couro em frente à mesa. Quero pedir Marina em casamento. Eduardo sentiu o ar sair de seus pulmões, mas manteve a expressão neutra. É uma decisão importante, Gabi. Eu sei. Por isso vim falar com você. Gabriel se inclinou para a frente. Preciso de dinheiro emprestado para comprar um anel decente. E talvez você pudesse me ajudar a encontrar um lugar especial para o pedido. Eduardo observou o irmão. Os olhos brilhantes, o sorriso genuíno, a felicidade pura estampada no rosto. Gabriel estava realmente apaixonado, e Eduardo sabia que deveria se sentir feliz por ele. Em vez disso, sentia como se estivessem arrancando seu coração com as próprias mãos. Quanto você precisa? Uns 15 mil. Sei que é muito, mas quero que seja perfeito. Marina merece o melhor. 15 mil reais. Eduardo gastava isso em uma única refeição em alguns restaurantes. Abriu uma gaveta, tirou o talão de cheques e preencheu um no valor de 50 mil. Gabi estendeu o cheque. Compre o anel que ela merece. Gabriel olhou o valor e arregalou os olhos. Edu, eu não posso aceitar isso. É dinheiro demais. Você é meu irmão. Marina vai ser minha cunhada. Quero que vocês sejam felizes. As palavras saíram como vidro moído de sua garganta, mas Gabriel não percebeu. Levantou-se e abraçou Eduardo com força. Obrigado, mano. Você é o melhor irmão do mundo. Eduardo retribuiu o abraço, sentindo o peso da culpa e do amor não correspondido pressionando seu peito. Quando pretende pedir? No sábado. Pensei em levá-la ao Ibirapuera, talvez no pôr do sol perto do lago. Muito clichê, Eduardo disse sem pensar. Gabriel riu. Você tem uma ideia melhor? Eduardo pensou por um momento. Conhecia todos os melhores lugares de São Paulo, todos os restaurantes exclusivos, todos os locais românticos, mas sugerir o lugar perfeito para Gabriel pedir Marina em casamento era como cavar a própria cova. O terraço do edifício Copacabana tem uma vista incrível da cidade. Posso conseguir acesso para vocês. Sério, seria perfeito. Gabriel sorriu radiante. Marina vai amar. Depois que Gabriel saiu,
Eduardo ficou sozinho em seu escritório, observando a cidade através da janela. O sol estava se pondo, pintando os prédios de dourado e laranja. Em algum lugar lá embaixo, Marina estava trabalhando, sem saber que em 2 dias sua vida mudaria para sempre. Ele pegou o celular e, antes que pudesse se arrepender, digitou uma mensagem. Oi Marina, é o Eduardo, irmão do Gabriel. Gostaria de conversar com você sobre um projeto. Você teria tempo para um café amanhã? Enviou antes que pudesse mudar de ideia. A resposta chegou 15 minutos depois. Oi, Eduardo. Claro, adoraria conversar sobre trabalho. Que tal às 16 horas na cafeteria do Museu de Arte? Gabriel falou que você tem projetos interessantes. Eduardo olhou a mensagem por um longo tempo. Sabia que estava brincando com fogo, que encontrar Marina sozinho era uma péssima ideia, mas não conseguia resistir. Talvez, se passasse mais tempo com ela, percebesse que a atração era apenas fruto de sua imaginação. Talvez descobrisse que eles não tinham nada em comum, que a química que sentira no jantar havia sido apenas sua mente pregando peças, ou talvez descobrisse que estava ainda mais perdido do que imaginava. Perfeito, te vejo lá. Na manhã seguinte, Eduardo acordou mais cedo que o normal. Passou mais tempo no banho, escolheu cuidadosamente uma camisa azul que sabia que ficava bem nele, e se pegou checando o cabelo no espelho mais vezes do que era necessário. Durante toda a manhã tentou se concentrar no trabalho, mas suas reuniões passaram como um borrão. Às 15h30 não aguentou mais e saiu do escritório. A cafeteria do Museu de Arte estava moderadamente cheia quando chegou. Eduardo escolheu uma mesa perto da janela e pediu um café. Seus dedos tamborilavam nervosos na mesa quando viu Marina entrar. Ela usava uma saia midi preta e uma blusa branca simples, os cabelos presos em um coque baixo. Quando o viu, sorriu e acenou, e Eduardo sentiu seu coração acelerar. Desculpe o atraso, ela disse, se sentando à sua frente. Reunião que não acabava nunca. Sem problema, eu acabei de chegar. Eles pediram café e por alguns momentos ficaram em silêncio, cada um observando o outro discretamente. Eduardo notou que ela parecia ligeiramente nervosa, brincando com uma pulseira delicada em seu pulso. Então, Marina finalmente disse, Gabriel mencionou que você tem projetos novos. Estou curiosa para saber mais. Eduardo hesitou. Não tinha projetos novos para discutir com ela. Havia mentido para ter uma desculpa para vê-la sozinho. Mas, olhando para Marina, para a expectativa genuína em seus olhos, não conseguia confessar a verdade. Na verdade, ele começou improvisando, estou pensando em diversificar. Talvez construir algo mais significativo. Você mencionou projetos sustentáveis. Os olhos de Marina se iluminaram. Sério? Que tipo de projeto? Habitação popular. Algo que combine funcionalidade com design inteligente. As palavras saíam naturalmente, como se ele realmente tivesse pensado nisso antes. Sempre construir para quem tem dinheiro. Talvez seja a hora de fazer algo que realmente importe. Marina se inclinou para a frente, seus olhos brilhando de interesse. Isso é incrível, Eduardo. Existem tantas possibilidades: energia solar, captação de água da chuva, espaços verdes comunitários. Enquanto ela falava, gesticulando animadamente, Eduardo se perdeu observando-a. A paixão em sua voz, a forma como seus olhos se acendiam quando discutia a arquitetura sustentável, como tocava inconscientemente o lábio quando pensava, tudo nela o fascinava. Desculpe, Marina parou de falar de repente. Estou falando demais. Gabriel sempre diz que eu fico muito empolgada com o trabalho. Não pare, Eduardo disse suavemente. É belo ver alguém tão apaixonado pelo que faz. Seus olhos se encontraram, e por um momento o café, as pessoas, o mundo inteiro desapareceram. Havia algo passando entre eles, uma corrente elétrica, uma compreensão silenciosa que não deveria existir. Marina foi a primeira a desviar o olhar. Gabriel é muito sortudo por ter um irmão como você. A menção ao nome do irmão foi como um balde de água fria. Eduardo lembrou-se de repente do que Gabriel havia lhe contado no dia anterior, do anel que estava comprando, do pedido de casamento que faria no sábado. Marina, ele começou, sem saber exatamente o que ia dizer. Eduardo, ela interrompeu, sua voz baixa e hesitante. Posso te fazer uma pergunta? Ele acenou com a cabeça. Por que realmente me chamou aqui?
E por favor, seja honesto. Eduardo olhou nos olhos verdes dela e soube que não podia mentir, mas também não podia dizer a verdade. Estava preso entre o amor que sentia e a lealdade que devia ao irmão. Por quê? Ele disse finalmente. Você me faz querer ser uma pessoa melhor. Marina fechou os olhos por um momento, e quando os abriu novamente, havia lágrimas contidas neles. Eduardo, nós não podemos... Eu sei, ele sussurrou. Eu sei. Eles ficaram em silêncio, o peso do que não podia ser dito pairando entre eles como uma nuvem pesada. Finalmente, Marina olhou para o relógio. Preciso ir. Gabriel está me esperando para jantar. Eduardo acenou com a cabeça e chamou o garçom para pagar a conta. Quando se levantaram para sair, Marina hesitou. Eduardo, obrigada pela tarde. Foi especial. Para mim também. Ela se aproximou para se despedir com um beijo no rosto, como era costume brasileiro. Mas quando seus rostos se aproximaram, quando Eduardo sentiu o perfume suave dela, quando ela respirou contra seu pescoço, ele soube que estava perdido para sempre. Marina se afastou rapidamente, seus olhos evitando os dele. Tchau, Eduardo. Eduardo a observou se afastar, caminhando rapidamente pela calçada sem olhar para trás. Ficou parado ali por vários minutos, sabendo que havia acabado de cometer o maior erro de sua vida. Em menos de 24 horas, Gabriel pediria Marina em casamento no local que ele mesmo havia sugerido, e Eduardo teria que sorrir e parabenizá-los, fingir que seu coração não estava se despedaçando em 1000 pedaços. Mas uma coisa havia ficado clara naquela tarde. Marina sentia o mesmo que ele, e isso tornava tudo infinitamente mais perigoso. O sábado chegou com um céu azul cristalino, sem uma nuvem sequer. Eduardo acordou com um aperto no estômago, sabendo que até o final do dia Marina seria oficialmente a noiva de seu irmão. Tentou se distrair com o trabalho, foi à academia, almoçou sozinho em um restaurante caro, mas nada conseguia aliviar a angústia que crescia a cada hora. Às 17 horas, seu celular tocou. Gabriel. Edu, está tudo certo para hoje? Conseguiu o acesso ao terraço? Claro. O segurança vai estar esperando vocês às 18h30. Pergunta pelo Joaquim. Perfeito. Cara, estou tão nervoso que mal consigo segurar o anel. Gabriel riu, mas Eduardo podia ouvir a ansiedade em sua voz. E se ela disser não? Eduardo fechou os olhos. Parte dele queria que Marina dissesse não. Queria que ela percebesse que estava com um homem errado. Mas a parte maior dele, a parte que amava genuinamente seu irmão, queria que Gabriel fosse feliz. Ela não vai dizer não, Gabi. Qualquer mulher seria sortuda em se casar com você. Obrigado, mano. Isso significa muito vindo de você. Depois que desligou, Eduardo ficou olhando o telefone por um longo tempo. Podia imaginar Gabriel se arrumando em seu apartamento bagunçado, nervoso e feliz, preparando-se para o momento mais importante de sua vida. Podia imaginar Marina escolhendo um vestido, sem saber o que a esperava. Às 18 horas, Eduardo não aguentou mais. Dirigiu até o edifício Copacabana e subiu até o terraço. Joaquim, o segurança, o cumprimentou com um aceno. Boa noite, Sr. Santana. Seu irmão ainda não chegou. Eduardo acenou de volta e caminhou até a borda do terraço. A vista era realmente espetacular. Toda São Paulo se estendia diante dele, um mar de luzes que começava a se acender com o crepúsculo. Era o cenário perfeito para um pedido de casamento. Deveria ir embora. Sabia disso. Mas seus pés pareciam colados no lugar. Às 18h45, ouviu vozes no elevador. Gabriel e Marina. Eduardo se escondeu atrás de uma coluna de concreto, sentindo-se como um voyeur, mas incapaz de partir. Observou Gabriel guiar Marina até o centro do terraço, suas mãos unidas, ela rindo de algo que ele havia dito. Marina usava um vestido verde esmeralda, que flutuava suavemente com a brisa, os cabelos soltos ondulando pelos ombros. Estava radiante, feliz, sem suspeitar de nada. Meu Deus, Gabriel, esta vista é incrível. Marina se aproximou da grade, olhando a cidade que se estendia abaixo. Como você conseguiu acesso a este lugar? Meu irmão tem contatos, Gabriel respondeu, e Eduardo pôde ouvir o nervosismo crescente em sua voz. Marina, há algo que preciso te dizer. Eduardo viu Gabriel se posicionar atrás dela, tirando a pequena caixa de veludo do bolso.
Suas mãos tremiam ligeiramente. Marina se virou, ainda sorrindo, mas quando viu a caixa, sua expressão mudou. Seus olhos se arregalaram e ela levou uma mão à boca. Gabriel, Marina. Gabriel se ajoelhou ali mesmo no meio do terraço, sob o céu que começava a se tingir de rosa e laranja. Desde o dia que te conheci, minha vida mudou completamente. Você me faz querer ser um homem melhor, me faz acreditar em para sempre. Eduardo observava seus punhos cerrados, vendo as lágrimas começarem a formar nos olhos de Marina. Ela olhava para Gabriel com uma expressão que ele não conseguia decifrar. Surpresa, carinho, mas também algo mais. Hesitação? Medo? Você quer se casar comigo? Gabriel abriu a caixinha, revelando um anel de diamante solitário que brilhava sob as primeiras luzes da noite. O silêncio se estendeu por longos segundos. Marina olhava alternadamente para Gabriel e para o anel, e Eduardo podia ver a luta interna estampada em seu rosto. Finalmente, ela sussurrou. Sim. Gabriel gritou de alegria e se levantou, girando Marina no ar antes de beijá-la apaixonadamente. Eduardo sentiu como se tivessem espetado uma faca em seu peito e a torcido lentamente. Mas foi então que notou algo. Enquanto Gabriel colocava o anel em seu dedo, Marina olhou diretamente na direção onde Eduardo estava escondido. Por um momento, seus olhos se encontraram através da penumbra, e Eduardo viu neles não alegria, mas uma tristeza profunda que espelhava a sua própria. Ela sabia que ele estava lá. Talvez o tivesse visto chegar, talvez sentido sua presença. E naquele momento, Eduardo compreendeu que ela havia dito sim não por amor a Gabriel, mas por desespero, porque era o que deveria fazer, porque era a decisão segura. Gabriel estava tão perdido em sua própria felicidade que não notou a hesitação de Marina. Não viu como ela precisou forçar o sorriso quando ele deslizou o anel em seu dedo. Eduardo se afastou silenciosamente, descendo pelas escadas de serviço para evitar encontrar o casal feliz no elevador. Sua mente estava em branco, seu coração batendo descompassado, suas mãos tremendo enquanto tentava encontrar as chaves do carro. No caminho para casa, parou em um bar em Pinheiros e bebeu 3 doses de uísque seguidas, tentando apagar a imagem de Marina dizendo sim para Gabriel, tentando esquecer a tristeza que vira em seus olhos. Mas não conseguia, porque sabia, com uma certeza que o assombrava, que ela estava tão apaixonada por ele quanto ele por ela. E agora era tarde demais para fazerem algo sobre isso. Ou pelo menos, era o que pensava. 2 semanas depois, Eduardo estava em seu escritório revisando contratos quando Carlos bateu na porta. Senhor Santana, sua mãe ligou. Disse para lembrá-lo da festa de noivado hoje à noite. Eduardo havia completamente esquecido. Dona Helena, sua mãe, havia insistido em organizar uma festa de noivado para Gabriel e Marina, em sua casa em Jardim Europa. Toda a família estaria lá, além dos amigos dos noivos. Que horas começa? Às 20 horas, senhor. Eduardo olhou o relógio. 17h30. Ainda tinha tempo de inventar uma desculpa. Alegar uma reunião urgente, uma viagem de última hora. Qualquer coisa para evitar passar uma noite inteira vendo Marina e Gabriel como noivos oficiais. Mas sabia que não podia. Sua ausência seria notada, questionada. E Dona Helena nunca o perdoaria por perder a festa de noivado de Gabriel. Às 19h45, Eduardo estacionou sua Porsche na entrada da mansão familiar em Jardim Europa. A casa estava iluminada de forma festiva, com flores brancas e douradas decorando a entrada. O som de vozes e risadas vinha do jardim nos fundos. Sua mãe, elegante como sempre aos 58 anos, o recebeu na porta com um abraço apertado. Eduardo, pensei que não viria. Desculpe o atraso, mãe, trabalho. Dona Helena o olhou com aquela expressão maternal que conhecia desde criança. Você trabalha demais, meu filho. Quando vai me dar uma nora e netos? Eduardo forçou um sorriso. Quando encontrar a mulher certa. Bem, talvez hoje você conheça alguém. Convidei algumas filhas das minhas amigas. Mãe, está bem, está bem. Ela riu e o guiou em direção ao jardim. Venha cumprimentar os noivos. O jardim estava transformado. Luzes de fada penduradas nas árvores criavam uma atmosfera mágica. Mesas redondas cobertas com toalhas brancas estavam espalhadas pelo gramado e um pequeno palco havia sido montado para os discursos. Eduardo viu Gabriel imediatamente. Estava no centro de um grupo de amigos.
gesticulando animadamente enquanto contava alguma história. Usava um terno azul marinho que Eduardo reconheceu como um presente que havia dado no Natal passado, mas foi Marina que capturou toda a sua atenção. Ela estava do outro lado do jardim conversando com algumas mulheres que Eduardo reconheceu como amigas de sua mãe. Usava um vestido midi dourado que realçava cada curva de seu corpo, os cabelos soltos caindo em ondas suaves pelos ombros. O anel de noivado brilhava em sua mão esquerda enquanto gesticulava. Estava linda, absolutamente deslumbrante e completamente fora de seu alcance. Eduardo! Gabriel o viu e veio correndo, abraçando-o com força. Que bom que você veio. Marina, vem cá, meu irmão chegou. Marina se aproximou com um sorriso que não chegava aos seus olhos. Oi, Eduardo. Obrigada por ter ajudado com... Você sabe. Ela tocou discretamente o anel. Claro. Eduardo beijou sua bochecha educadamente, tentando ignorar o aroma familiar de seu perfume. Parabéns a vocês dois. Obrigada. Marina murmurou, seus olhos evitando os dele. Cara, precisa ver a lista de presentes que estamos fazendo, Gabriel disse, passando o braço possessivamente pela cintura de Marina. Marina quer registrar tudo em lojas caras. Disse que é nossa chance de ter coisas bonitas. Eduardo notou como Marina enrijeceu ligeiramente ao ouvir isso. Gabriel, estou brincando, amor. Gabriel beijou sua têmpora. Ela é muito prática, quer coisas úteis, nada extravagante. A música começou a tocar, um conjunto de jazz suave que sua mãe havia contratado. Casais começaram a dançar na área designada perto da piscina. Vamos dançar? Gabriel estendeu a mão para Marina. Claro. Eduardo os observou dançar. Gabriel girando Marina graciosamente, ela rindo e se deixando levar pela música. Pareciam um casal perfeito, jovem, bonito, apaixonado. Qualquer observador externo diria que eram ideais um para o outro. Mas Eduardo conhecia Marina agora. Conhecia a forma como seus olhos brilhavam quando estava genuinamente feliz e sabia que aquele brilho estava ausente. Ela estava representando, sendo a noiva perfeita que todos esperavam que fosse. Um uísque duplo, Eduardo disse ao garçom que passava. Eduardo! Uma voz feminina às suas costas. Ele se virou e viu Carla Mendonça, filha de uma amiga de sua mãe. Bonita, inteligente, formada em direito e claramente interessada nele. Carla, não sabia que você conhecia Gabriel. Conheço através da Marina. Trabalhamos no mesmo prédio. Carla se aproximou, usando um vestido vermelho que deixava pouco à imaginação. Que coincidência te encontrar aqui. Eduardo sorriu educadamente, mas metade de sua atenção estava na pista de dança, onde Gabriel sussurrava algo no ouvido de Marina que a fazia rir. Quer dançar? Carla perguntou. Eduardo hesitou. Qualquer coisa para parar de observar Marina e Gabriel. Por que não? Na pista de dança, Carla se pressionou contra ele, suas mãos nos ombros dele, falando sobre trabalho, viagens, planos para o futuro. Eduardo respondia automaticamente, mas seus olhos procuravam constantemente Marina. Foi durante uma música mais lenta que aconteceu. Gabriel havia ido buscar bebidas, deixando Marina sozinha na borda da pista. Eduardo a viu se afastar discretamente em direção ao canto mais escuro do jardim, perto da cerca coberta de eras. Com licença, ele murmurou para Carla e a seguiu. Marina estava de costas para ele, olhando as luzes da cidade através dos galhos das árvores. Tinha os braços cruzados, como se estivesse com frio, embora a noite estivesse quente. Marina. Ela se virou e mesmo na penumbra, Eduardo pôde ver as lágrimas em seus olhos. Eduardo não deveria estar aqui. Nenhum de nós deveria. Ele se aproximou lentamente. Você está bem? Marina deu uma risada amarga. Estou ótima. É a minha festa de noivado. Deveria estar radiante, não é? Mas não está. Não. Ela olhou para ele e toda a pretensão, toda a representação desapareceu de seu rosto. Eduardo, eu não posso fazer isso. Fazer o quê? Casar com Gabriel. Fingir que sou feliz. Fingir que não sinto... Ela parou mordendo o lábio. O que você sente? Eduardo perguntou baixinho, se aproximando mais. Você sabe o que eu sinto. Marina fechou os olhos. E sabe que é errado. Eduardo estendeu a mão e tocou suavemente seu rosto. Marina se inclinou contra sua palma, e por um momento eles ficaram assim, perdidos um no outro, esquecendo onde estavam,
esquecendo por que não podiam estar juntos. Marina, Eduardo começou. Marina, você está aqui? A voz de Gabriel ecoou do outro lado do jardim. Marina se afastou rapidamente de Eduardo, passando as mãos pelo cabelo e tentando recompor a expressão. Estou aqui, ela gritou de volta. Então, olhando para Eduardo uma última vez, sussurrou. Não posso mais fazer isso. Preciso contar para ele. Marina, espere. Mas ela já estava caminhando de volta para a festa, deixando Eduardo sozinho na escuridão, sabendo que tudo estava prestes a explodir. Marina não conseguiu dormir naquela noite. Ficou deitada ao lado de Gabriel em seu apartamento na Vila Madalena, ouvindo sua respiração tranquila enquanto sua mente girava em círculos. O anel de noivado parecia pesar uma tonelada em seu dedo, lembrando-a constantemente da mentira que estava vivendo. Quando o sol nasceu, ela já havia tomado sua decisão. Gabriel acordou de bom humor, como sempre, beijando sua testa carinhosamente. Bom dia, noiva linda. Como se sente no dia seguinte à nossa festa? Marina forçou um sorriso. Gabriel, precisamos conversar. Claro, amor. Deixa eu fazer um café primeiro? Estou morto. Enquanto Gabriel preparava o café na cozinha pequena, Marina se vestiu rapidamente e caminhou até a janela que dava para a rua movimentada. Carros já circulavam. Pessoas caminhavam apressadas para o trabalho. A vida normal seguindo seu curso, enquanto ela estava prestes a destruir tudo. Pronto. Gabriel voltou com 2 xícaras ainda de pijama, os cabelos bagunçados. Sentou-se na cama e deu tapinhas ao seu lado. Vem cá. Do que quer falar? Marina permaneceu em pé, suas mãos tremendo ligeiramente. Gabriel, você me ama? Ele riu confuso. Que pergunta é essa? Claro que te amo. Acabei de pedir você em casamento. Mas você me conhece? Realmente me conhece? Gabriel franziu a testa, colocando a xícara na mesa de cabeceira. Marina, você está me assustando. O que está acontecendo? Você sabe quais são meus sonhos? O que me faz feliz de verdade? O que me mantém acordada à noite? Claro que sei. Você ama a arquitetura. Quer construir coisas importantes. Gabriel estava claramente perdido. E o que mais? Marina, por favor, me diz o que está acontecendo. Marina respirou fundo, sabendo que não havia volta depois das próximas palavras. Gabriel, eu não posso me casar com você. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Gabriel a encarou como se ela tivesse falado em uma língua estrangeira. O quê? Sinto muito. Eu não posso. Marina tirou o anel do dedo com mãos trêmulas e o colocou na mesa de cabeceira. Não seria justo com nenhum de nós dois. Gabriel se levantou da cama de um salto, passando as mãos pelos cabelos. Marina, se é sobre ontem à noite, se eu fiz alguma coisa... Não é sobre você, Gabriel. É sobre mim. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Você é um homem maravilhoso. Qualquer mulher seria sortuda em se casar com você. Mas não você? Marina balançou a cabeça, incapaz de falar. Gabriel começou a andar de um lado para o outro, sua mente claramente tentando processar o que estava acontecendo. Há quanto tempo você sente isso? Desde quando não quer se casar comigo? Gabriel, responde! Ele gritou, e Marina nunca o havia visto assim antes. Sempre foi o irmão mais doce, mais tranquilo. Desde quando nossa relação é uma mentira? Não é uma mentira. Eu me importo com você, sempre me importei. Mas... Marina enxugou as lágrimas. Mas não da forma que você merece. Não da forma que uma esposa deveria se importar com o marido. Gabriel parou de andar e a encarou. Há outro alguém? A pergunta pairou no ar entre eles. Marina podia mentir, inventar uma desculpa, dizer que simplesmente não estava pronta para o casamento. Seria mais fácil para ele aceitar. Mas Gabriel merecia a verdade, mesmo que doesse. Sim, ela sussurrou. A dor que atravessou o rosto de Gabriel foi como uma facada no coração de Marina. Ele se sentou pesadamente na cama, a cabeça entre as mãos. Quem? Gabriel, isso não vai ajudar. Quem? Ele levantou os olhos e Marina viu raiva misturada com desespero. Eu mereço saber quem destruiu meu relacionamento. Marina fechou os olhos, sabendo que estava prestes a destruir não apenas Gabriel, mas toda a família Santana. É o Eduardo. Por um momento, Gabriel ficou completamente imóvel. Então lentamente levantou a cabeça. Meu irmão, Gabriel, meu irmão. Ele se levantou de um salto, sua voz ecoando pelo apartamento pequeno.
Você está apaixonada pelo Eduardo? Marina não conseguiu responder, mas sua expressão disse tudo. Gabriel deu uma risada amarga, passando as mãos pelo rosto. Meu Deus, meu próprio irmão, há quanto tempo? Desde a primeira vez que o conheci, Marina admitiu baixinho. Tentei lutar contra isso, Gabriel. Juro que tentei. Mas não consigo me casar com você sentindo o que sinto por ele. E ele? Ele sente o mesmo? Marina hesitou, mas a verdade já havia saído. Sim. Gabriel começou a andar pela sala como um animal enjaulado. Há quanto tempo vocês dois estão brincando comigo? Desde o jantar em casa, desde antes do noivado. Não é assim. Nunca aconteceu nada entre nós. Nunca nos beijamos. Nunca. Mas vocês se amam. A voz de Gabriel estava carregada de dor e raiva. Meu irmão mais velho, que sempre cuidou de mim, que me deu dinheiro para comprar seu anel, está apaixonado pela minha noiva. Gabriel, por favor, saia! Ele gritou, apontando para a porta. Saia da minha casa agora! Marina pegou sua bolsa com mãos trêmulas. Na porta se virou uma última vez. Gabriel, sinto muito. Eu nunca quis que fosse assim. Também sinto, ele disse, sua voz agora perigosamente baixa. Sinto por ter confiado em vocês dois. Marina saiu do apartamento com as pernas bambas, sabendo que havia acabado de destruir a vida de um homem bom e a relação entre dois irmãos que se amavam, mas sabia que não havia escolha. Continuar com a mentira seria ainda pior. Eduardo estava em sua cobertura em Moema preparando o café quando a campainha tocou insistentemente às 8h da manhã de domingo. Ainda de roupão, caminhou até a porta e olhou pelo visor. Gabriel estava do outro lado, com roupas amarrotadas e expressão de fúria que Eduardo nunca havia visto antes. Abriu a porta lentamente. Gabi, o que você... O punho de Gabriel acertou seu rosto antes que pudesse terminar a frase. Eduardo cambaleou para trás, levando a mão ao nariz que começou a sangrar. Seu filho da puta. Gabriel entrou no apartamento como um furacão, batendo a porta atrás de si. Meu próprio irmão! Eduardo limpou o sangue com as costas da mão, sua mente processando rapidamente o que estava acontecendo. Gabriel, deixa eu explicar. Explicar? Gabriel deu uma risada histérica. Explicar como você se apaixonou pela minha noiva? Como vocês dois me fizeram de idiota? Não é assim, não é assim. Gabriel empurrou Eduardo, que quase perdeu o equilíbrio. Ela terminou comigo, Eduardo. Contou tudo. Disse que está apaixonada por você desde o primeiro dia. Eduardo sentiu como se o chão tivesse sumido debaixo de seus pés. Marina havia contado a Gabriel. Tinha terminado o noivado. Gabriel, escuta. 32 anos. Gabriel gritou, sua voz quebrando. 32 anos sendo seu irmão mais novo, te admirando, te respeitando. Você sempre foi meu herói, Eduardo. Sempre. As palavras atingiram Eduardo pior que o soco. Viu lágrimas nos olhos de Gabriel, viu a dor e a traição estampadas em seu rosto e sentiu seu coração se despedaçar. Gabi, por favor, você sabe o que é pior? Gabriel se afastou, passando as mãos pelos cabelos. É que eu sempre soube que ela era boa demais para mim. Sempre pensei que um dia ela perceberia que merecia alguém melhor. Gabriel. Mas nunca imaginei que seria meu próprio irmão. Gabriel chutou um vaso que estava no chão, estilhaçando-o contra a parede. Você tem tudo, Eduardo. Dinheiro, sucesso, mulheres disputando sua atenção. Por que tinha que ser a Marina? Eduardo se aproximou lentamente, como se estivesse lidando com um animal ferido. Porque eu me apaixonei por ela. Não foi uma escolha. Não foi uma escolha. Gabriel o encarou com incredulidade. Claro que foi. Você podia ter se afastado, podia ter me contado, podia ter feito a coisa certa. E se eu tivesse contado? O que você faria? Não sei, Gabriel gritou. Mas pelo menos não estaria me sentindo um completo imbecil agora. Eles ficaram em silêncio por um momento, a respiração pesada de Gabriel ecoando no apartamento luxuoso. Eduardo observou seu irmão mais novo, o rapaz que havia ensinado a andar de bicicleta, que consolou quando seu primeiro amor o rejeitou, e sempre correu para ele quando precisava de ajuda. Gabriel, você tem que entender. Eu tentei lutar contra isso. Nunca quis que fosse assim. Mas não lutou o suficiente, lutou? Gabriel limpou os olhos com as costas da mão. Sabe o que me mata? É que ela estava certa. Vocês dois se merecem. São iguais, ambiciosos, determinados.
sabem o que querem da vida. Não somos iguais. São sim. Gabriel se aproximou dele. Eu sou apenas um fotógrafo sem dinheiro que vive em um apartamento bagunçado. O que eu poderia oferecer para uma mulher como Marina? Comparado com você, eu não sou nada. Isso não é verdade. É verdade e você sabe disso. Sempre soube. Gabriel caminhou até a janela que dava vista para a cidade. Sabe qual é a parte mais engraçada? Eu até agradeci a você por me ajudar a comprar o anel. O anel para pedir em casamento uma mulher que estava apaixonada por você. Eduardo sentiu-se enjoado. Gabriel, eu sinto muito. Não quero suas desculpas. Gabriel se virou para ele, e sua expressão havia mudado. A raiva havia dado lugar a uma tristeza profunda e madura. Quero que você entenda uma coisa. Você deixou de ser meu irmão hoje. Gabi, não fala isso. Não quero mais te ver. Não quero saber da sua vida, dos seus negócios, da sua felicidade com ela. Gabriel caminhou em direção à porta. Para mim, você morreu hoje. Gabriel, espera. Eduardo o seguiu. A gente pode conversar sobre isso. Podemos resolver. Gabriel parou na porta e se virou uma última vez. Resolve? Como? Você vai parar de amar a Marina? Ela vai parar de te amar? Vocês vão fingir que nada disso aconteceu? Eduardo não teve resposta. É o que eu pensei. Gabriel abriu a porta. Aproveitem a vida de vocês. Espero que valha a pena o que custou. Gabriel, por favor. Mas Gabriel já havia saído, batendo a porta atrás de si, deixando Eduardo sozinho em sua cobertura luxuosa com sangue no rosto e o coração partido. Eduardo se deixou cair no sofá, a cabeça entre as mãos. Havia perdido seu irmão, a pessoa mais importante de sua vida além de Marina. E tudo por um amor que talvez nunca devesse ter existido. Seu celular tocou. Marina. Eduardo, Gabriel te procurou? Sim, ele respondeu com a voz rouca. Ele me procurou. Você está bem? Ele estava muito alterado quando saiu daqui. Eduardo olhou ao redor de seu apartamento. Os móveis caros, as obras de arte, todos os símbolos de seu sucesso que de repente pareciam vazios e sem significado. Marina, ele disse lentamente, o que fizemos? O que era inevitável, ela respondeu baixinho. Eduardo, não podíamos continuar mentindo. Mas e se estivermos errados? E se isto entre nós não for real? E se for apenas a adrenalina do proibido? Silêncio do outro lado da linha. Eduardo, você está se arrependendo? Eduardo fechou os olhos, pensando na expressão de Gabriel, nas palavras que havia dito, na forma como sua família nunca mais seria a mesma. Não sei, ele admitiu. Só sei que machuquei a pessoa que mais amo no mundo depois de você. Eu também. Mas Gabriel merecia a verdade. E nós merecemos uma chance. Eduardo não respondeu imediatamente. Sabia que Marina estava certa, que continuar com a mentira teria sido pior. Mas olhando para o vaso quebrado no chão, para o sangue em sua camisa, sabia que o preço da verdade havia sido mais alto do que qualquer um deles havia imaginado. Onde você está? Ele perguntou finalmente. Em casa. Na casa dos meus pais. Posso te ver? Eduardo, talvez devêssemos esperar, deixar a poeira baixar. Não. Eduardo se levantou, sua decisão tomada. Já perdemos tempo demais. Se vamos fazer isso, se vamos ficar juntos, não podemos mais nos esconder. Uma pausa longa. Então, tem certeza? Eduardo pensou em Gabriel, em sua mãe, em como toda a família reagiria. Pensou no julgamento das pessoas, nas fofocas, na forma como seria visto por todos que soubessem da história. Depois pensou em Marina, em seus olhos verdes, em sua paixão pela arquitetura, na forma como o fazia querer ser um homem melhor. Tenho certeza. 2 semanas se passaram desde a confrontação com Gabriel. Eduardo não havia tido notícias do irmão. Apesar de ter tentado ligar várias vezes, sua mãe havia telefonado confusa e preocupada, perguntando por que Gabriel havia cancelado o casamento e se recusava a falar sobre o assunto. Ele só disse que não ia se casar mais e que não queria falar sobre isso. Dona Helena havia dito, sua voz carregada de preocupação. Eduardo, você sabe o que aconteceu? Vocês brigaram? Eduardo havia mentido, dizendo que não sabia de nada, que Gabriel provavelmente só havia tido dúvidas sobre o casamento. A culpa o corroía por dentro, mas não conseguia encontrar coragem para contar a verdade para a mãe.
Marina havia voltado para seu apartamento em Perdizes, depois de passar alguns dias na casa dos pais. Eles conversavam diariamente por telefone, mas ainda não haviam se visto pessoalmente desde aquela manhã terrível. Até que Eduardo não aguentou mais. Era uma quinta-feira chuvosa quando ele parou em frente ao prédio de Marina no fim da tarde. Havia passado o dia todo tentando se concentrar no trabalho, mas sua mente estava constantemente nela. Precisava vê-la, tocá-la, ter certeza de que tudo pelo que haviam passado valia a pena. Marina atendeu o interfone com surpresa na voz. Eduardo, o que você está fazendo aqui? Preciso te ver. Posso subir? Uma pausa longa. Apartamento 804. O elevador pareceu demorar uma eternidade para chegar ao 8º andar. Eduardo olhou seu reflexo no espelho, terno cinza escuro, cabelo perfeitamente penteado, mas seus olhos traíam a ansiedade que sentia. Marina abriu a porta usando um roupão de seda azul, os cabelos ainda úmidos do banho. Estava mais magra, Eduardo notou, com olheiras que denunciavam noites mal dormidas. Oi, ela disse baixinho. Oi. Eles se olharam por um momento, a tensão sexual e emocional quase palpável entre eles. Então Marina se afastou, permitindo que ele entrasse. O apartamento era pequeno, mas bem decorado, com móveis modernos e plantas espalhadas pelos cantos. Projetos arquitetônicos cobriam uma mesa no canto da sala, e Eduardo reconheceu alguns dos desenhos sustentáveis que ela havia mencionado no café. Quer alguma coisa? Café? Água? Marina mantinha distância, como se tivesse medo de se aproximar. Marina. Eduardo se aproximou lentamente. Olha para mim. Ela levantou os olhos, e Eduardo viu toda a dor e confusão que havia estado carregando nas últimas semanas. Como você está? Ele perguntou suavemente. Péssima, ela admitiu. Você? Igual. Eles ficaram em silêncio, o som da chuva na janela preenchendo o espaço entre eles. Eduardo, às vezes eu acordo de manhã e por um segundo esqueço o que aconteceu. Aí a realidade volta e eu lembro que destruí a vida de Gabriel, que acabei com a relação entre vocês dois. Sua voz começou a quebrar. Eduardo não aguentou mais. Fechou a distância entre eles e a puxou para seus braços. Marina resistiu por um segundo antes de se entregar completamente ao abraço, seus braços se enrolando ao redor do pescoço dele. Marina, escuta o que vou te dizer. Eduardo segurou seu rosto entre as mãos, forçando-a a olhar nos seus olhos. O que sinto por você não é culpa ou remorso ou algo que vai passar. É amor, real, verdadeiro, avassalador. Mas e o Gabriel? Gabriel está magoado e tem todo o direito de estar. Mas ele vai se recuperar. Ele vai encontrar alguém que o ame da forma que merece ser amado. E se não encontrar? E se arruinamos a vida dele para sempre? Eduardo pensou nas palavras do irmão, na dor em seus olhos, na forma como havia dito que Eduardo estava morto para ele. Então teremos que viver com isso, mas não vou viver sem você. Marina o olhou por um longo momento, lágrimas escorrendo por seu rosto. Eduardo, eu te amo tanto, que dói. Mas tenho medo. Medo de quê? Medo de que isso não seja real. Medo de que seja só a emoção do proibido. Medo de que, quando toda a poeira baixar, percebamos que não temos nada em comum além da atração. Eduardo sorriu pela primeira vez em semanas. Você quer saber o que temos em comum? Ambos acordamos antes do sol nascer, porque nossa mente não para de trabalhar. Ambos vemos possibilidades onde outros veem problemas. Você se importa com criar lares para pessoas. Eu me importo com criar oportunidades. Somos dois workaholics que esquecemos de viver até nos conhecermos. Marina riu através das lágrimas. Quando você coloca assim... Marina. Eduardo tocou suavemente seus lábios com o polegar. Eu nunca senti por nenhuma mulher o que sinto por você. Nunca quis construir uma vida com alguém até te conhecer. Nunca pensei em filhos, em envelhecer ao lado de alguém, em ter uma companheira de verdade. Eduardo, me deixa te amar direito. Me deixa te mostrar o que podemos ter juntos. Marina fechou os olhos e Eduardo pôde vê-la lutando consigo mesma. Quando os abriu novamente, havia tomado uma decisão. Está bem, ela sussurrou. Eduardo não esperou mais. Inclinou a cabeça e a beijou suavemente, um beijo cheio de ternura e promessas. Marina se derreteu contra ele, suas mãos se entrelaçando nos cabelos dele. Quando se separaram, ambos estavam respirando pesadamente.
Eduardo, Marina disse contra seus lábios, não quero mais nos escondermos. Se vamos fazer isso, vamos fazer direito. O que você quer dizer? Quero que você me leve para jantar. Quero que me apresente aos seus amigos. Quero que assumamos isso publicamente. Eduardo pensou nas consequências, no escândalo, nas fofocas, na forma como seria visto por todos que conheciam a história. Pensou em sua mãe, que adorava Gabriel e ficaria devastada. Pensou em seus sócios, em clientes, na reputação que havia construído ao longo dos anos. Então olhou para Marina, corajosa, honesta, disposta a enfrentar o mundo ao lado dele. Amanhã à noite, ele disse, vou te levar ao melhor restaurante da cidade. E se alguém perguntar quem você é, vou dizer que é a mulher que amo. Marina sorriu. O primeiro sorriso genuíno que Eduardo via em seu rosto desde que tudo havia começado. Tem certeza? Absoluta. Eduardo a beijou novamente, mais profundamente desta vez. Não vou mais desperdiçar nenhum segundo fingindo que não te amo. Quando saiu do apartamento de Marina 2 horas depois, Eduardo sentia como se pudesse conquistar o mundo. Sim, havia perdido Gabriel, e isso o machucava profundamente. Sim, haveria consequências, julgamentos, dificuldades pela frente. Mas tinha Marina. Finalmente, completamente tinha Marina. E naquele momento, isso era suficiente. O restaurante Fasano era o local perfeito para fazer uma declaração em São Paulo. Eduardo havia reservado a melhor mesa, com vista para a cidade iluminada. Era sexta-feira à noite, e o local estava cheio da elite paulistana, empresários, artistas, socialites, exatamente o tipo de pessoas que espalhariam a notícia rapidamente. Marina chegou usando um vestido preto de alças finas que realçava sua elegância natural. Eduardo, de terno Navy Armani, a esperava na entrada. Quando a viu, sentiu o coração acelerar como se fosse um adolescente no primeiro encontro. Você está deslumbrante, ele disse, beijando sua mão. Você também não está nada mal. Marina sorriu, mas Eduardo notou um leve nervosismo em seus olhos. Pronta para enfrentar São Paulo? Pronta para enfrentar qualquer coisa ao seu lado. O maître os conduziu até a mesa, e Eduardo notou os olhares curiosos que os seguiam. Alguns rostos conhecidos se viravam para observá-los melhor. Sussurros discretos começavam a circular. Acho que já chamamos atenção, Marina murmurou, enquanto se sentavam. Era essa a ideia. Eduardo pegou sua mão por cima da mesa, entrelaçando seus dedos. Sem mais segredos. Eles pediram vinho. Um Brunello de Montalcino que custava mais do que o salário mensal da maioria das pessoas, e começaram a conversar naturalmente, como se fossem um casal há anos. Conte-me sobre seus planos para o futuro, Eduardo disse, servindo o vinho. Marina sorriu. Quero abrir meu próprio escritório, focar em habitação social sustentável. Sei que não é lucrativo como seus empreendimentos, mas é o que te faz feliz. Eduardo a observou falar com paixão sobre seus projetos, seus olhos brilhando. E se eu te dissesse que posso ajudar? Tenho terrenos que comprei para especulação imobiliária. Podíamos transformá-los em projetos sociais. Marina o olhou surpresa. Você faria isso? Faria qualquer coisa para ver você brilhar assim. Foi nesse momento que Eduardo viu sua mãe entrar no restaurante com um grupo de amigas. Dona Helena estava elegante como sempre, mas quando seus olhos encontraram os de Eduardo, sua expressão mudou completamente. Ela olhou para Marina, depois para as mãos entrelaçadas sobre a mesa, e Eduardo viu o momento exato em que ela compreendeu a situação. Marina, ele disse baixinho, minha mãe está aqui. Marina se virou e viu Dona Helena caminhando determinadamente em direção à mesa deles, deixando as amigas para trás. Eduardo. A voz de sua mãe estava gelada quando chegou à mesa. Marina. Boa noite, Dona Helena. Marina se levantou educadamente. Senta, não precisa se levantar. O tom de Dona Helena era cortês, mas Eduardo conhecia sua mãe bem o suficiente para detectar a fúria contida. Posso saber o que está acontecendo aqui? Eduardo se levantou também. Mãe, Marina e eu sei o que vocês são. Ela interrompeu, mantendo a voz baixa, mas firme. A pergunta é há quanto tempo isso está acontecendo? Desde sempre, Eduardo respondeu honestamente. Mas nunca fizemos nada enquanto ela estava com Gabriel. Dona Helena olhou entre os dois, sua expressão endurecendo.
Vocês destruíram meu filho mais novo. Gabriel não sai de casa há semanas, não atende telefone, cancelou todos os trabalhos. Marina empalideceu. Como ele está? Como você acha que ele está? Dona Helena se virou para ela com raiva. O homem que amava foi traído pela noiva e pelo próprio irmão. Mãe, por favor. Eduardo tentou intervir. Não me venha com mãe, por favor. Você tem ideia do que fez? Dona Helena se inclinou sobre a mesa. Gabriel me disse que vocês se conheceram antes do noivado. Me disse que Eduardo até ajudou com o anel. O restaurante inteiro estava observando agora, mas disfarçadamente. Eduardo podia sentir os olhares, os sussurros, as pessoas pegando seus celulares. Dona Helena, Marina disse com voz trêmula, eu sei que não posso desfazer o que aconteceu, mas Gabriel merecia a verdade. Eu não podia me casar com ele amando outro homem. Você podia ter se afastado desde o início. Os dois podiam. Dona Helena olhou para Eduardo com decepção. Eu criei vocês para serem homens de caráter. Pelo menos achei que tinha criado. As palavras atingiram Eduardo como um tapa na cara. Sua mãe havia sempre sido seu porto seguro, sua maior admiradora. Ver decepção em seus olhos era quase insuportável. Mãe, eu amo a Marina. Não foi uma escolha. Sempre há uma escolha, Eduardo. E vocês fizeram a errada. Dona Helena se endireitou. Espero que sejam muito felizes juntos. Mas saibam que custou à família. Ela se virou para sair, mas parou e olhou para Marina uma última vez. Gabriel realmente amava você, do fundo do coração. Era um amor puro, verdadeiro. Espero que o que vocês têm seja pelo menos metade disso. Depois que ela se foi, Eduardo e Marina ficaram em silêncio. O clima no restaurante havia mudado completamente, de romântico para tenso, de celebração para julgamento. Talvez devêssemos ir, Marina disse baixinho. Não. Eduardo chamou o garçom. Vamos terminar nosso jantar, não vamos nos esconder. Mas o resto da refeição foi tenso. Marina mal tocou na comida, e Eduardo podia ver que as palavras de sua mãe a haviam abalado profundamente. Quando finalmente saíram do restaurante, Marina estava visivelmente perturbada. Eduardo, sua mãe está certa, somos egoístas. Não somos, somos duas pessoas que se apaixonaram. À custa de Gabriel. Marina parou na calçada, as luzes da cidade refletindo em suas lágrimas. Você viu como sua mãe olhou para mim? Como se eu fosse um monstro. Eduardo a puxou para seus braços. Ela vai entender com o tempo. Quando ver como somos felizes juntos... E se não formos? E se todo esse sacrifício for por nada? Eduardo segurou seu rosto entre as mãos. Marina, olha para mim. Você se arrepende? De ter terminado com Gabriel? De estar aqui comigo? Marina o olhou nos olhos por um longo momento. Não, mas isso me assusta. Por quê? Por que deveria me arrepender? Uma boa pessoa se arrependeria. Eduardo a beijou suavemente. Você é uma boa pessoa. Nós dois somos. Só estamos tentando ser felizes. Quando chegaram ao apartamento de Marina, ela se virou para ele na porta. Eduardo, preciso de um tempo para processar tudo isso. A reação da sua mãe, ver como as pessoas olharam para nós. Eduardo sentiu o medo apertar seu peito. O que você está dizendo? Não estou terminando com você. Só preciso de alguns dias para pensar, para ter certeza de que estamos fazendo a coisa certa. Eduardo queria protestar, queria dizer que já haviam perdido tempo demais, que não podiam mais hesitar. Mas olhando para Marina, vendo a confusão e a dor em seus olhos, sabia que pressioná-la seria um erro. Quanto tempo você precisa? Uma semana. Só uma semana para organizar meus pensamentos. Eduardo acenou com a cabeça e a beijou suavemente. Uma semana. Mas, Marina, saiba que não vou mudar de ideia. Você é a mulher que amo, e vou lutar por nós. Enquanto dirigia para casa, Eduardo não conseguia parar de pensar nas palavras de sua mãe, na forma como Marina havia ficado abalada, na possibilidade de perder tudo. Mas uma coisa ele sabia com certeza: não ia desistir. Não importava quantas pessoas julgassem, quantos obstáculos enfrentassem, ou quanto tempo Marina precisasse. Ela valia a pena. O amor deles valia a pena. Pelo menos era isso que esperava. Durante a semana seguinte, Eduardo passou pelos dias mais longos de sua vida. Tentou se enterrar no trabalho, mas sua mente estava constantemente em Marina.
Não ligou para ela, respeitando seu pedido de tempo, mas cada momento que passava parecia uma eternidade. Na quarta-feira recebeu uma ligação inesperada de sua mãe. Eduardo, preciso falar com você. Venha jantar em casa hoje à noite. Mãe, se é para me dar uma bronca sobre Marina, venha. Ela interrompeu. Por favor. Eduardo chegou à mansão em Jardim Europa às 19 horas. A casa estava estranhamente silenciosa. Normalmente sua mãe colocava música clássica ou tinha a televisão ligada. Encontrou Dona Helena na cozinha, preparando o prato favorito dele, risoto de camarão. Oi, mãe. Eduardo. Ela não se virou imediatamente. Senta aí, quero conversar contigo. Eduardo se sentou na banqueta da ilha da cozinha, observando sua mãe mexer o risoto. Dona Helena estava com 58 anos, mas parecia mais velha naquela noite, com rugas de preocupação que ele não havia notado antes. Como está Gabriel? Eduardo perguntou baixinho. Péssimo. Dona Helena finalmente se virou para ele. Passou os últimos 3 dias trancado no quarto. Não quer comer, não quer conversar. Estou preocupada de verdade. Eduardo sentiu como se alguém estivesse espremendo seu coração. Posso falar com ele? Ele não quer te ver. Disse que se você aparecesse lá, ele sairia de casa. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas o som do risoto borbulhando na panela. Eduardo, Dona Helena disse finalmente, eu fui muito dura com você no restaurante e com Marina. Eduardo olhou para ela surpreso. Não que eu aprove o que aconteceu, ela continuou rapidamente, mas passei esta semana pensando, conversando com Gabriel quando ele deixa, e entendi algumas coisas. Que coisas? Dona Helena suspirou e se apoiou no balcão. Gabriel me contou que sempre soube que Marina não o amava da forma que ele amava. Disse que sentia isso há meses, mas escolheu ignorar. Eduardo franziu a testa. Ele disse isso? Disse que Marina era carinhosa, companheira, mas nunca apaixonada. Nunca olhava para ele da forma que uma mulher apaixonada olha. Dona Helena mexeu o risoto novamente. Ele disse que o que mais doeu não foi perder Marina. Foi descobrir que vocês dois se esconderam dele. Mãe, deixa eu terminar. Ela levantou a mão. Gabriel se sente humilhado, traído, mas no fundo sabe que Marina fez a coisa certa. Disse que seria muito pior se tivessem se casado e ela o deixasse depois. Eduardo processou as palavras lentamente. Então ele entende? Entender e perdoar são coisas diferentes. Dona Helena serviu o risoto em 2 pratos. Gabriel entende que vocês se apaixonaram. Mas vai demorar muito para perdoar a forma como lidaram com isso. Eles jantaram em silêncio por alguns minutos antes de Eduardo falar novamente. Mãe, eu amo Marina de verdade. Não foi capricho, não foi atração apenas. É amor de verdade. Dona Helena o estudou por um longo momento. Eu sei, filho. Vi vocês juntos no restaurante. Vocês se olhavam da mesma forma que eu e seu pai nos olhávamos. Eduardo sentiu lágrimas formarem em seus olhos. Seu pai havia morrido quando ele tinha 20 anos, mas ele se lembrava perfeitamente do amor entre seus pais. Você acha que ele algum dia vai me perdoar? Acho que sim. Gabriel tem um coração bom demais para carregar rancor para sempre. Mas vai demorar. E vocês vão ter que provar que o amor de vocês vale todo esse sofrimento. Como? Sendo felizes, construindo algo bonito juntos, mostrando que não foi em vão. Dona Helena tocou a mão de Eduardo. E sendo pacientes com ele. Gabriel vai precisar de tempo para curar. Eduardo acenou com a cabeça, sentindo um peso sair de seus ombros. Não era perdão completo, mas era compreensão. Era um começo. E Marina? Eduardo perguntou. Você pode perdoá-la? Marina fez o que tinha que fazer. Foi corajosa em terminar com Gabriel em vez de se casar mentindo. Dona Helena suspirou. Não foi a forma ideal, mas foi honesta. Eduardo terminou o jantar sentindo-se mais esperançoso do que havia se sentido a semana inteira. Talvez nem tudo estivesse perdido. Talvez houvesse uma chance de reconstruir sua família. Na manhã seguinte, quinta-feira, Eduardo acordou com uma certeza cristalina. Não podia esperar mais. Marina havia pedido uma semana, mas ele precisava falar com ela. Precisava contar sobre a conversa com sua mãe. Precisava saber como ela estava, se ainda tinha dúvidas. Às 10 horas da manhã, estava parado em frente ao escritório de arquitetura onde Marina trabalhava, em Itaim Bibi. Esperou ela sair para o almoço,
observando através da vitrine. Quando Marina o viu, parou imediatamente. Estava usando um blazer azul marinho e saia lápis, os cabelos presos em um coque profissional. Mas Eduardo podia ver as olheiras, a tensão em seus ombros. Eduardo, o que você está fazendo aqui? Precisava te ver. Sei que você pediu uma semana, mas não terminou ainda. Marina o interrompeu, mas sua voz não tinha firmeza. Marina, por favor, 5 minutos. Ela olhou ao redor, notando os curiosos que começavam a observá-los e suspirou. Há um café na esquina. No café eles se sentaram em uma mesa no fundo, longe dos outros clientes. Marina pediu um chá. Eduardo, um café que não pretendiam beber. Como você está? Eduardo perguntou. Confusa, assombrada, com saudades suas. Marina sorriu tristemente. Você? Igual. Mas conversei com minha mãe ontem. Eduardo contou sobre o jantar, sobre a conversa com Dona Helena, sobre Gabriel. Viu esperança crescer nos olhos de Marina conforme falava. Sua mãe realmente disse isso? Que fiz a coisa certa? Disse. E Marina? Eduardo pegou sua mão por cima da mesa. Gabriel sabia. Sabia que você não o amava como ele amava você. Marina fechou os olhos. Isso faz tudo ainda pior. Ele sabia e mesmo assim te amou. Porque é assim que o amor funciona às vezes. A gente ama mesmo quando sabe que não é correspondido. Marina abriu os olhos e olhou diretamente para Eduardo. Como você com Gabriel. Como eu com Gabriel. Eduardo concordou. Eu amo meu irmão, sempre vou amar. E por isso que vou passar o resto da vida tentando me redimir com ele. Mas não vou abrir mão de você para fazer isso. Marina ficou em silêncio por um longo momento, olhando para suas mãos entrelaçadas. Eduardo, passei esta semana imaginando como seria nossa vida juntos. Pensei em como seria acordar ao seu lado toda manhã, construir projetos juntos, talvez ter filhos. Eduardo sentiu seu coração acelerar. E a cada cenário que imagino sou feliz, genuinamente feliz. Marina levantou os olhos. Nunca me senti assim com Gabriel. Nunca consegui imaginar um futuro com ele que me deixasse empolgada. Marina, eu te amo, Eduardo. Te amo de uma forma que me assusta, que muda tudo o que pensava saber sobre mim mesma. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. E se vou ter que carregar a culpa do que fizemos com Gabriel, pelo menos quero carregar sabendo que foi por algo real. Eduardo se levantou e contornou a mesa, puxando-a para seus braços. É real. O mais real que já senti na vida. Quando se beijaram ali, no café pequeno e barulhento, Eduardo sentiu como se todo o peso que carregava há semanas finalmente se dissolvesse. Marina havia feito sua escolha. Eles iriam enfrentar as consequências juntos. Então, Marina disse contra seus lábios, o que fazemos agora? Eduardo sorriu e segurou seu rosto entre as mãos. Agora vivemos. Construímos nossa vida juntos. E provamos para todo mundo, especialmente para Gabriel, que nosso amor valeu todo o sofrimento. Marina acenou com a cabeça, finalmente sorrindo de verdade pela primeira vez em semanas. Vamos para casa? Vamos para casa. E pela primeira vez, desde que tudo começou, Eduardo sabia que estava exatamente onde deveria estar. Resto parestecia-se e via-se o sol de setembro banhava a cobertura de Eduardo, enquanto ele terminava de revisar os contratos do projeto mais importante de sua carreira. Não era o maior financeiramente, nem o mais lucrativo, mas era o que mais significado tinha. Um conjunto habitacional sustentável em Cidade Tiradentes, desenhado por Marina e financiado por ele. Marina estava na varanda, debruçada sobre sua prancheta, fazendo os últimos ajustes no projeto paisagístico. Seus cabelos dançavam com a brisa, e ela mordia o lábio inferior concentrada, como sempre fazia quando estava focada. Eduardo parou de trabalhar apenas para observá-la, ainda incapaz de acreditar que ela era sua. Nos últimos 6 meses, eles haviam construído uma vida juntos que superava todos os sonhos de Eduardo. Marina havia se mudado para sua cobertura 2 semanas depois daquela conversa no café, e desde então, cada dia era uma descoberta. Ela deixava xícaras de café pela casa, transformara um dos quartos em estúdio e trouxera uma energia para sua vida que Eduardo nem sabia que estava faltando. Profissionalmente, também haviam se tornado uma dupla poderosa. O escritório de Marina, que ela abrira com o apoio financeiro de Eduardo,
Já tinha uma lista de espera de clientes interessados em projetos sustentáveis. Eduardo, por sua vez, descobrira uma nova paixão em investimentos de impacto social. Pronto, Marina disse, se endireitando e esticando as costas. O projeto paisagístico está finalizado. Quer ver? Eduardo se aproximou e olhou os desenhos. Jardins comunitários, espaços de convivência, playgrounds integrados à natureza. Era lindo e funcional, exatamente como Marina. Está perfeito, ele disse, beijando sua nuca. As famílias vão amar. Espero que sim. Marina se virou em seus braços. Ainda não consigo acreditar que estamos realmente fazendo isso. Melhor acreditar. A obra começa na segunda-feira. Marina sorriu e o beijou suavemente. Depois de 6 meses, Eduardo ainda sentia borboletas no estômago sempre que ela o beijava. O telefone de Eduardo tocou, interrompendo o momento. Ele olhou a tela e hesitou. Carlos, seu assistente, mas com um código que indicava urgência familiar. Alô? Senhor Santana, sua mãe ligou. É sobre Gabriel. Eduardo sentiu seu estômago se contrair. Nos últimos meses, Gabriel havia lentamente começado a se recuperar. Voltara a trabalhar, saíra de casa, até aceitar alguns trabalhos fotográficos importantes, mas ainda se recusava terminantemente a falar com Eduardo. O que aconteceu? Ele está no hospital. Acidente de carro. Sua mãe pediu para você ir imediatamente. Eduardo sentiu o chão sumir debaixo de seus pés. Como ele está? Não sei os detalhes. Hospital Albert Einstein. Eduardo desligou com mãos trêmulas. Marina, que havia ouvido parte da conversa, já estava pegando as chaves do carro. Vamos, ela disse simplesmente. No hospital encontraram Dona Helena na sala de espera do pronto-socorro. Ela estava pálida, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Mãe! Eduardo correu para ela. Como ele está? Estável, graças a Deus. Quebrou algumas costelas, tem um ferimento na cabeça, mas os médicos disseram que vai ficar bem. Dona Helena se deixou abraçar pelo filho. Ele estava voltando de um trabalho quando perdeu o controle do carro na chuva. Marina se manteve um pouco afastada, respeitando o momento familiar, mas Eduardo a puxou para perto. Posso vê-lo? Eduardo perguntou. Ele está acordado, mas... Dona Helena hesitou. Eduardo, ele ainda não quer falar contigo. Não importa, só quero vê-lo. Ter certeza de que está bem. Eduardo caminhou até o quarto de Gabriel com o coração batendo descompassado. Através da janela, viu seu irmão mais novo deitado na cama, com bandagens na cabeça e máquinas ao redor. Parecia mais magro, mais velho, mas estava vivo. Eduardo empurrou a porta suavemente. Gabriel virou a cabeça quando o viu entrar, e por um momento, Eduardo viu algo nos olhos do irmão que não era raiva. Era alívio. Alívio de que Eduardo estivesse ali. Oi, Gabi. Gabriel não respondeu, mas também não pediu para ele sair. Eduardo se aproximou da cama. Você me deu um susto danado. Não foi por querer, Gabriel disse baixinho, sua voz rouca. Era a primeira vez que falavam em 6 meses. Eduardo sentiu lágrimas queimar em seus olhos. Gabriel, eu... Não, Gabriel o interrompeu. Não agora. Só... Fica aí, em silêncio. Eduardo acenou com a cabeça e se sentou na cadeira ao lado da cama. Eles ficaram assim por quase 1 hora, apenas na presença um do outro sem palavras, mas também sem a raiva que havia dominado os últimos meses. Quando Eduardo finalmente se levantou para sair, Gabriel falou novamente. Edu. Eduardo se virou. Obrigado por ter vindo. Sempre vou vir, Gabi. Sempre. Quando Eduardo voltou à sala de espera, Marina estava conversando baixinho com Dona Helena. As duas se levantaram quando o viram. Como foi? Dona Helena perguntou. Melhor do que esperava. Ele não me mandou embora. Marina tocou seu braço suavemente. É um começo. Nas semanas que se seguiram, Eduardo visitou Gabriel no hospital todos os dias. No começo, ficavam em silêncio a maior parte do tempo. Gradualmente começaram a conversar. Primeiro sobre coisas banais, depois sobre trabalho, finalmente sobre coisas mais importantes. Foi durante uma dessas visitas que Gabriel disse algo que mudou tudo. Edu, posso te fazer uma pergunta? Claro. Vocês são felizes, você e Marina? Eduardo pensou por um momento. Muito. Mais feliz do que jamais pensei que poderia ser. Gabriel acenou com a cabeça lentamente. Bom, porque se vocês não fossem,
Todo esse sofrimento teria sido em vão. Gabi, deixa eu terminar. Gabriel se ajeitou na cama. Passei meses com raiva, me sentindo traído, mas deitado aqui, quase morrendo, entendi uma coisa. Eduardo esperou. A vida é muito curta para desperdiçar com rancor, e eu te amo demais para deixar que isso destrua nossa família para sempre. Eduardo sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto. Você me perdoa? Estou tentando. Ainda não chegou lá, mas... estou tentando. Eduardo segurou a mão de Gabriel. É o suficiente. Vou esperar o tempo que for necessário. E Marina? O que tem ela? Gabriel olhou pela janela. Quero conversar com ela também, se ela quiser. Eduardo sorriu através das lágrimas. Ela vai querer. Naquela noite em casa, Eduardo contou tudo para Marina. Ela chorou quando ele contou sobre a conversa, sobre o perdão lento, mas real que estava começando a surgir. Ele quer falar comigo? Marina perguntou incrédula. Quer. Amanhã, se você se sentir preparada. Marina acenou com a cabeça. Estou preparada há meses. No dia seguinte, Eduardo levou Marina ao hospital. Ela estava nervosa, torcendo as mãos no carro, mas determinada. O que vou dizer para ele? A verdade. É tudo que sempre funcionou entre vocês. Gabriel estava sentado na cama quando Marina entrou no quarto. Eduardo ficou do lado de fora, dando-lhes privacidade. Através da janela, viu os dois conversando. Primeiro tensos, depois com mais facilidade. Em determinado momento, Marina começou a chorar, e Gabriel estendeu a mão para ela. Foi quando Eduardo soube que tudo ficaria bem. Uma hora depois, Marina saiu do quarto com os olhos vermelhos, mas sorrindo. Como foi? Eduardo perguntou. Difícil, doloroso, mas necessário. Marina o abraçou. Ele me perdoou, Eduardo. Disse que espera que sejamos felizes. Eduardo a beijou ali mesmo, no corredor do hospital, não se importando com quem pudesse estar observando. 3 meses depois, em uma manhã ensolarada de dezembro, Eduardo acordou com Marina ainda dormindo ao seu lado. Observou seu rosto pacífico, os cabelos espalhados no travesseiro, e soube com absoluta certeza que queria acordar assim pelo resto de sua vida. Levantou-se silenciosamente e foi até o cofre em seu escritório. Lá dentro estava a pequena caixa que havia comprado na semana anterior. Um anel de diamante solitário, simples e elegante, exatamente como Marina. Voltou para o quarto e encontrou Marina acordando, se espreguiçando como um gato. Bom dia, linda. Bom dia. Ela sorriu sonolenta. Por que você está me olhando assim? Assim como? Como se estivesse tramando alguma coisa. Eduardo riu e se ajoelhou ao lado da cama. Marina Oliveira, você mudou minha vida completamente. Me fez querer ser um homem melhor, me mostrou que existe amor verdadeiro, me deu uma razão para acordar feliz todos os dias. Marina se sentou na cama, os olhos se arregalando quando viu a caixa em suas mãos. Eduardo, eu sei que nossa história começou complicada. Sei que machucamos pessoas que amamos, mas também sei que o que temos é real, é forte e vale qualquer sacrifício. Ele abriu a caixa. Casa comigo? Marina olhou para o anel, depois para Eduardo, e começou a rir e chorar ao mesmo tempo. Sim, claro que sim. Eduardo deslizou o anel em seu dedo. O mesmo dedo que havia usado o anel de Gabriel, mas agora com um significado completamente diferente. Quando se beijaram, Eduardo soube que finalmente havia chegado onde sempre deveria estar. O caminho havia sido difícil, doloroso às vezes, mas os havia levado para casa. Para casa, um nos braços do outro. 6 meses depois, eles se casaram em uma cerimônia pequena e íntima no jardim da mansão dos pais de Eduardo. Gabriel estava lá como padrinho de Eduardo, provando que o amor verdadeiro, tanto romântico quanto fraternal, pode superar qualquer obstáculo. E quando Marina caminhou pelo corredor em direção a Eduardo, radiante em um vestido simples de seda branca, ele soube que todas as escolhas difíceis, toda a dor, todo o sacrifício havia valido a pena. Porque alguns amores valem a pena lutar, mesmo quando o mundo inteiro está contra eles. Especialmente quando o mundo inteiro está contra eles.